Tá difícil aí, mano? Já. Então vamos lá, tá? No caso aí, ó, até agora o que nós falamos? Apenas da parte referente à quantidade de movimento, né? Só para não esquecer, toda vez que você fala em quantidade de movimento, você está falando em quê? Na movimentação, no valor numérico da movimentação do objeto. Quantidade de movimento tem que etimologia. Então, como é que se calcula a quantidade de movimento? Massa vezes a velocidade. Lembra disso ou não? Quando você for calcular a quantidade de movimento, não esquece. A massa sempre vai ter que ser expressa em quê? Quilograma. Enquanto a velocidade sempre vai ser expressa em metros por segundo. A unidade da quantidade de movimento sempre vai ser quilograma, metro por segundo. Quando você for resolver qualquer coisa, lembra do princípio da conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes sempre vai ser igual à quantidade de movimento depois. Agora, só um detalhe. Quando é que você usa isso? Bem rápido, bem rápido. Quando é que você usa isso? Quando você tem, primeiro, variação de massa e, uma segunda situação, quando você tem a parte referente às colisões. Na parte de colisões, você tem que saber quais são os tipos de colisões. Ó, nessa parte de referente às colisões, você vai ter que lembrar quais são os tipos de colisões, quais são perfeitamente elástica, parcialmente elástica e inelástica. Após a colisão perfeitamente elástica, os corpos ficam separados com velocidade diferente e energia conservada. Na colisão parcialmente, os corpos ficam separados com velocidade diferente e a energia não é conservada, certo, Rodolfinho? Agora, na colisão inelástica, os corpos ficam juntos, grudados, presos com a mesma velocidade. E a energia é conservada? Não. A energia, nesse caso, vai ter energia perdida, não vai? E ela vai ser sempre a maior quantidade perdida. No caso das colisões, tem um coeficiente de restrição, não tem? Que é a velocidade relativa depois da colisão, dividido pela velocidade relativa antes da colisão. Lembra? Coeficiente de restrição. Se for colisão perfeitamente elástica, vale 1, e inelástica vale quanto? 0. E se for uma colisão parcialmente elástica, fala aí, fica entre 0 e 1, né? Maior que 0 e menor que 1, beleza? Para encerrar o assunto, está faltando falar de quê? Impulso. Professor, impulso é tão grande quanto a quantidade de movimento? Cara, não. É uma coisinha de nada, é uma bobagem, uma coisinha boba, pensou? É isso. Em primeiro lugar, impulso, qual a simbologia? I. Impulso tem unidade, qual seria? Newton vezes segundo. Agora, o que é o impulso? Bom, é melhor você entender com exemplos. Posso passar um exemplo para vocês? Um não, posso passar 2 exemplos? Vocês são muito legais, então vamos lá. Imagina a seguinte situação, tu tem aqui ó, um objeto que está em movimento para a direita, está imaginando a situação? Com um determinado valor de velocidade inicial. Aí o que você faz? Você aplica a ele uma força F. Só que um detalhe, essa força F, ela dura uma fração de segundos. Você aplica uma força F durante um tempo T muito pequeno, muito curto, beleza? Essa força está na mesma direção e sentido da velocidade, não está? Ela vai fazer com que a velocidade aumente ou diminua? Aumente. A partir de agora, devido à ação da força, você, aplicando a força na mesma direção e sentido do movimento, você tem a possibilidade de fazer a velocidade do corpo aumentar ou diminuir? Aumentar. E aí eu pergunto a vocês, por que a velocidade aumentou? Porque essa força aplicada durante esse tempo, na mesma direção e sentido da velocidade, deu ao corpo um determinado impulso. Como a velocidade aumentou, esse impulso dado pela força é um valor positivo ou negativo? Positivo. Agora, imagina que seja o contrário. Imagina que você tem um objeto em movimento para a direita, com um determinado valor de velocidade inicial, só que aí você faz o seguinte, você aplica uma força contra o movimento. Imagina uma força contra o movimento durante um tempo T pequeno. O que vai acontecer? Essa força que é contra o movimento, naturalmente vai fazer com que a velocidade aumente ou diminua? Diminua. Agora você vai ter uma velocidade final, certo? E essa velocidade final é maior ou menor que a inicial? Menor. Bom, a pergunta que eu faço é, a velocidade diminuiu, por quê? Porque a força que atuou sobre o corpo durante esse curto intervalo de tempo deu a ele um determinado impulso. E esse impulso, para essa condição, terá um valor negativo ou positivo? Nesse caso, negativo. Toda vez que você falar de impulso, observe os 2 exemplos. Você tem uma situação onde a força aplicada pode fazer a velocidade aumentar, pode ou não pode? Ou a força aplicada pode fazer a velocidade diminuir. E aí é que está a questão, o que é o impulso?
nada mais é que a ação de uma força durante um tempo que faz a velocidade aumentar ou diminuir. Diga lá, o que é o impulso? Nada mais é que a ação de uma força durante um intervalo de tempo que faz a velocidade aumentar ou, se a velocidade aumenta, o impulso é positivo, se a velocidade diminui, o impulso é negativo. Fala negativo. Negativo. Vocês são ótimos, bicho. Agora, ninguém perguntou, mas eu posso perguntar? Então responda para o tio, como é que calcula o impulso? E, é vezes quanto? Fala de novo, fala de novo. Isso, força multiplicado pelo tempo, só isso. Aí você pensa, porra, mano, só isso? Moleza, tranquilo, mais fácil que biologia? Mais ridículo que história? Isso, eu concordo com você, beleza? Professor, então é só pegar a força e multiplicar pelo tempo? Olha lá, se a força foi igual a 2 e o tempo foi igual a 3, diga lá, qual vai ser o impulso? 2 vezes 3? 6. Mas tem um detalhe extra, presta atenção, para de copiar, presta atenção. A força variou a velocidade, não variou? E aí cada um de vocês tem que lembrar que se a força varia a velocidade, ela faz a quantidade de movimento também variar. A quantidade de movimento que era inicial torna-se o quê? Final. E aí é que está a questão. Em função da força aplicada e do impulso dado por essa força, a velocidade variou. E se a velocidade variou, a quantidade de movimento também irá sofrer variação. De tal modo que o impulso dado pela força e essa eventual variação de quantidade de movimento devem ser iguais ou diferentes? Iguais. Agora um detalhe, né? Como é que se calcula a variação da quantidade de movimento? Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. E uma última observação para todos. Posso? Gráfico, brother. Você pega um gráfico da força pelo tempo. Já? Qualquer gráfico da força pelo tempo, qualquer gráfico, qualquer forma de gráfico que apareça, você vai e calcula a área. No momento que você calcular essa área, você terá diretamente o valor de quem? Do impulso. Lembra? Gráfico da força pelo tempo. Quando você calcula a área, essa área total corresponderá diretamente ao valor de quem? Do impulso. Agora, o impulso não é igual à variação da quantidade de movimento? Então, a área também corresponde a quê? Ao impulso. Beleza? Alguma pergunta em relação a isso? Dúvidas? Dívidas? Questionamentos? Aí você pergunta, professor, quando eu empurro minha namorada para ela fazer alguma coisa para mim, eu estou dando impulso a ela? Não. Pô, tu manda a menina fazer, vai fazer tal coisa. Ela, eu não sei, tu vai logo, porra, empurra a menina. O que você dá a ela? Um impulso. Vou pegar exemplo do dia a dia de vocês, na verdade. É isso. Quando o Marcelo fala, né, vai pegar uma cerveja para mim. Não, não é assim como que ele fala. Vai pegar uma cerveja. É, né, fica pensando, né. Aí ele vai o quê? Tá gravando, pode falar. Pode falar, tá gravando agora. Dá uma pausa aí, cara. Não, né? Vai se comprometer, né? Viu, né?